Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e nesse canal a gente trata de tudo aquilo que você pode fazer para se safar das crises que acontecem lá fora. Saca só essa, estamos sem alimento, estamos sem combustível, estamos sem energia e ainda quem se prepara é o maluco alarmista. Bora lá? Você achou estranho eu falar sem alimentos? Pois bem, nós estamos enfrentando agora um momento onde muitos grupos políticos, tanto da oposição quanto do atual governo, querem que o Brasil invista mais no preço da comida. Isso mesmo, que nós aumentemos o preço da comida, porque isso é de fato uma grande oportunidade. Muitos lugares do mundo estão tendo grandes problemas com o abastecimento. Isso aí, por conta da crise lá na Rússia e na Ucrânia, o preço dos alimentos em alguns países está nas alturas. Então eles querem que o Brasil, por ser um grande celeiro de alimentos, comece a enviar alimentos para lá por um preço melhor. Essa é a tal da oportunidade para se crescer na crise. E tem muita gente que quando vê essas matérias concorda com eles. O que você não sabe, meu amigo, é que no exato momento que se aumenta o preço para poder exportar, você aqui dentro, ó, se ferra também, porque o agricultor, o produtor, vai deixar de vender comida lá fora por dólares que estão supervalorizados para vender mais barato para você aqui dentro. Você acha realmente que isso vai acontecer? Pois bem, quando todo mundo começa a incentivar que a comida é uma grande oportunidade, que vale a pena você aumentar o preço para vender lá fora, você também ferra a vida de todo mundo que está aqui dentro. Uma ótima estratégia para o país, uma ótima estratégia para os empresários e para os produtores, mas para o povo que está aqui no chão, a coisa fica ainda mais difícil. Vale lembrar que nós já tivemos um incremento mínimo de 150% no preço dos alimentos desde o início da pandemia. Então, você vai encontrar muita coisa aqui e se você ainda não percebeu que as coisas estão muito mais caras, é porque a embalagem diminuiu e você nem se ligou. Mas sim, está tudo muito mais caro e nós enfrentamos nos últimos períodos várias crises de vários alimentos que simplesmente desapareceram ou que ganharam preços estratosféricos. Aumentar o preço dos alimentos para exportar, eu acho até que é óbvio, desde que você consiga manter um controle interno aqui dentro do Brasil para não faltar comida para ninguém. Vai chegar um ponto que você vai sim ter comida nas prateleiras dos mercados, vai ter comida lá nos armários e tudo mais, você só não vai ter dinheiro para comprar. E você sabe o que é mais legal? Ao mesmo tempo em que essa crise anunciada dos alimentos acontece em todo lugar, aumenta também o número de pessoas que entram em canais de sobrevivência e sobrevivencialismo para dizer que pessoas que fazem um estoque de alimentos não perecíveis são completamente malucos. Agora, por favor, coloca aí nos comentários, você realmente acha que uma pessoa que faz um estoque de alimentos em casa, que faz um armazenamento de itens básicos em casa, principalmente em fases como essa daqui, é maluco, tá com algum probleminha? Coloca aí nos comentários. E se você ainda não compartilhou os vídeos do Guia do Sobrevivente, compartilha, porque tem coisa muito interessante nesse vídeo para você mandar para os seus parentes, para os seus familiares. Bora lá! No exato momento que eu gravo esse vídeo, os políticos estão se engalfinhando com a Petrobras. Por quê? Porque os preços da Petrobras são vinculados aos preços lá de fora. Só que não, ok? Porque os preços lá fora estão caindo todo dia, enquanto os preços no Brasil sobem todo dia. Nós estamos tendo aumentos diários no preço do combustível, que já está afetando todos os preços do mercado automaticamente e nada consegue mudar esse sistema. Ora, se o preço é vinculado com o preço lá fora, por que não abaixa? Me diz uma coisa, com sinceridade, você já viu algum preço nos últimos tempos abaixar no Brasil de verdade? Exceto, é claro, o seu salário e os seus ganhos. Esses sim vão desvalorizando e vão perdendo o tempo todo. Até com alguns acordos aí para você poder trabalhar por preços menores e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Você já viu algum preço literalmente baixar aqui no Brasil de forma que seja relevante?
Nós temos lugares no Brasil onde, em cima de usina, de produtor de álcool, isso e aquilo, que o preço do álcool está quase batendo o mesmo preço da gasolina. Nós temos aqui uma escalada de valores que estão cada vez ficando mais difíceis de se lidar. E é por isso que você está vendo de novo a mesma novela que você viu em 2018. Isso, a novela dos caminhoneiros. Agora o que está acontecendo é o governo negociar uma bolsa caminhoneiro. Eles querem dar um valorzinho para os caminhoneiros não pararem, uma graninha ali, que eu nem sei se eles podem fazer isso em ano eleitoral, mas é isso que eles estão querendo fazer, dar uma bolsa para o caminhoneiro. Por quê? Porque não tem a capacidade de resolver o preço dos combustíveis, que vai continuar subindo. Então, não adianta, você pode dar a bolsa que você quiser para os caminhoneiros, que com o aumento dos preços, uma hora o sistema vai colapsar. E eu não estou falando isso para parecer alarmista, eu não estou falando isso para que você fique preocupado. Na verdade, eu acho que você deveria ficar preocupado sim, porque do jeito que ele está, a possibilidade de um colapso, de uma paralisação geral, porque o cara simplesmente não pode trabalhar mais, é totalmente possível e eu diria até eminente. E aí, nesse caso, nós voltamos de novo para o maluco paranoico que coloca aquelas principais coisas dentro de casa. Já faz um bom tempo que nós já estamos tendo alguma escassez em medicamentos, você já não acha isso em todo lugar. A comida está ficando cara pra caramba e para um bom grupo de brasileiros talvez isso simplesmente passa batido, mas para aquele lá na raiz da pirâmide a coisa está ficando insuportável. Então, além de uma paralisação dos caminhoneiros, por exemplo, você ainda tem o risco real de ter um colapso social de pessoas que simplesmente não estão conseguindo mais se manter em pé, manter suas casas, manter as suas famílias. Então é sem comida, sem gasolina, com possibilidades de paralisações daquelas sérias, porque uma paralisação de caminhoneiro afeta o Brasil todo e todos os serviços do país. E também nós temos agora um pequeno incremento que acabou de ser aprovado na energia elétrica. Isso mesmo. Sabe aquela energia elétrica que ia ficar estável na bandeirinha tal até o final do ano? Já não vai mais. A boa notícia da energia elétrica desse ano é que o preço talvez não subisse mais. Talvez não subisse mais. Mas ele não voltou para trás. A bandeira tinha subido porque estava sem água, estava sem chuva. Pois bem, choveu pra caramba. O preço da energia nas concessionárias deveria voltar, não é? Não voltou e ainda pode subir, aprovado já, até 64%. 64% do aumento do preço da energia. Você entendeu isso? Isso significa que aquela conta que você pagava 100, agora você vai pagar 64. Mas, na cabeça de muita gente, a culpa de tudo isso é sua. Você está comendo demais. Você está gastando energia demais. Você está gastando combustível demais. A culpa tem que ser de alguém. E não é daqueles que estão fazendo os preços. A culpa é sua. Em muitos sites e publicações estrangeiras, você vê que tem vários países que estão à beira do ponto de ruptura. Ou seja, que eles estão andando literalmente na corda bamba. E à medida que esses conflitos internacionais vão se ampliando, vão se estendendo, é muito provável que as condições gerais também piorem. De uma forma ou de outra, essas condições acabam afetando o nosso país também, aumentando ainda mais a crise interna que nós estamos vivendo. Ou seja, se você acha que amanhã vai estar melhor, não vai estar melhor. E se existe um momento onde você pode se preparar antes de um eventual colapso que pode acontecer, esse momento é agora. Eu acho realmente que o tempo está apertando, tá? Vai ficar cada vez mais difícil você poder fazer um armazenamento decente para manter a sua família segura. A hora de se começar foi ontem, ou seja, está todo mundo já atrasado. Se você quiser dicas muito interessantes para isso, se inscreve aqui no canal, a gente tem vários vídeos, inclusive o protocolo 550, que ensina você a fazer todo tipo de armazenamento de produtos de longa duração para não faltar se caso alguma coisa vier a acontecer. E eu, sinceramente, acho que é uma questão de tempo e um tempo bem curto. Se você quiser adiantar tudo, não quiser assistir um monte de vídeos, aqui embaixo eu vou deixar para você uma publicação do Guia do Sobrevivente, que são os nossos manuais. Um deles é específico para você poder fazer armazenamento de produtos alimentícios dentro da sua casa. É um manual de verdade.
sem erro. Com ele você vai saber fazer todas as técnicas aí na sua casa. Ele é online, você clica aqui embaixo, acessa, é um trocadinho, você já abre ele na hora e já começa, ó, a ralar usando todos os recursos que você puder nesse momento. Será que todo mundo que a gente conhece está preparado para viver essa privação sem comida, sem gasolina, sem energia, com tudo caro pra caramba, uma possível greve dos caminhoneiros, mais um rumor de guerra saindo lá fora que pode prejudicar ainda mais a economia? Essa é a hora que você pega esse vídeo e compartilha nos grupos de Zap, esparrama ele todo por aí para os membros da família, porque eu duvido muito que nesse momento que o Brasil está passando, alguém vai olhar para você e vai falar que você é maluco porque você tem uma prevenção, porque você tem uma provisão de alimentos dentro da sua casa para quando as coisas ficarem mais feias. Essa é a hora de compartilhar e de juntar mais pessoas perto de você para que você possa ter uma preparação ainda mais efetiva. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. E é só juntando essas pessoas da família que a gente vai conseguir formar um núcleo familiar forte de verdade para superar tudo que vai acontecer. Enfia o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se você já é inscrito, dá uma olhada no sininho para você receber as notificações. O YouTube simplesmente parou de mandar as notificações dos nossos vídeos por aí. Você pode também se inscrever lá no Instagram e acompanhar a gente por lá, porque a gente sempre avisa quando tem vídeo novo lá na plataforma, ok? Valeu, muito obrigado pela presença de vocês. Coloca aí nos comentários o que você pensa disso. Acha que é a hora de aumentar e melhorar demais as nossas preparações? Coloca aí o que você acha. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.